O que é pecado? Quais as consequências de se deturpar ou ensinar de uma forma errada a doutrina do pecado? Quais são as teologias modernas e quais os perigos que elas oferecem à ortodoxia bíblica? Fique conosco, estaremos falando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal tem por objetivo oferecer alguns subsídios para a escola bíblica dominical, mais precisamente a lição adultos da nossa CPAD. Estamos estudando um trimestre abençoado, já tem começado aí com uma lição palpitante sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. E hoje daremos continuidade à nossa segunda aula. Mas antes, eu gostaria de fazer aquela solicitação. Se você é novo no nosso canal, se inscreva e também curta e compartilhe também ao mesmo tempo para que alcance o maior número de pessoas. Assim você estará também ajudando alguém que está buscando algum subsídio. Vou deixar, como de costume, a nossa aula também em slide, ou seja, somente as aulas em PowerPoint. Os gráficos, a aula toda no formato PowerPoint, mais um formato animado. Os nossos PowerPoint, eles são formatos animados, ou seja, não é aquela gravura fechada, você pode usar em um data show na sua igreja ou, quem sabe, numa televisão. Então, vai ficar na descrição. Você pode baixar também esses slides, você pode fazer alguma modificação se você quiser ou sentir de Deus, pode mudar tranquilamente. Muito bem? Então nós vamos para a nossa segunda videoaula desse terceiro trimestre do ano de 2023. E hoje nós estaremos estudando sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. É a lição de número 2. Nós estamos aí vendo sobre o espírito da Babilônia, como ele atua. Já tivemos aí a primeira lição. E agora nós já vamos entrar como que ele está atuando nos dias atuais. E um dos jeitos dele estar atuando é justamente deturpando o ensino bíblico da palavra de Deus, ou seja, a teologia sistemática em si. E uma das partes da teologia sistemática, muitos sabem disso, é a doutrina do pecado. Deturpando essa doutrina, com toda certeza, estará praticamente deturpando todas as demais. Então, é a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 3, versículo 20, que diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a palavra de Paulo aos Romanos, falando sobre que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, mas é por causa da lei que vem o conhecimento do pecado. A verdade prática diz dessa forma: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. É a nossa verdade prática. Vemos aqui uma situação, mas vemos também o meio que Deus arranjou, providenciou, uma melhor palavra, para o problema do pecado. É a morte de Jesus Cristo. Vamos falar isso no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 3, do 9
ao 20. Um texto também bastante conhecido. Romanos é bem lido também. Paulo vai falar muito sobre a questão do pecado. Então, nós vamos estudar nesta lição sobre a doutrina do pecado e as deturpações, as coisas que têm acontecido para que essa doutrina ela seja de alguma forma pregada de um jeito mais maleável, podemos falar assim, um jeito mais light, né? Uma palavra que a gente usa muito nos dias atuais, e é isso que nós vamos ver no decorrer e as consequências dessa deturpação. Então temos que ter muito cuidado. Muitas coisas que têm acontecido têm acontecido no meio da igreja, e com isso muitos irmãos são enganados, são de alguma forma tragados por estes ensinos, e temos que ficar alerta, pois com o pecado nós não podemos brincar de maneira nenhuma. Então, nós estamos estudando aí, como foi dito, né, sobre a doutrina do pecado, e lembrando que nessa lição não está tratando os pormenores da doutrina do pecado. De maneira nenhuma. Não tem condição de apenas em uma lição estudar toda a doutrina do pecado. Não tem como, é apenas um resumo desse assunto. E nós vamos também falar sobre as teologias que afrontam essa doutrina. As teologias que têm aparecido por aí, e é lógico, não vai falar sobre todas essas doutrinas, essas teologias, mas são algumas muito perigosas que têm aparecido nos dias atuais. E vamos falar também, né, como foi dito, o resultado deste ensino. Muito bem, vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição, que diz dessa forma: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O que é pecado? Todo crente, todo servo de Deus tem que saber definir o que é pecado. Deve ter, com toda certeza, vai aparecer, se você fizer essa pergunta na sala de aula, vão ter várias definições. Mas o que significa pecado no hebraico e pecado no grego? E qual o sentido dessas duas palavras nessas duas línguas? Então, em hebraico, a palavra pecado, ela dá uma pronúncia de ratá. É escrito chatá, ou no nosso português, mas é ratá no hebraico, e significa justamente errar o alvo, sair do caminho. E se você está trilhando em um caminho e você sai daquele caminho. E, bom, olhando mesmo assim, é como se fosse um alvo que você quer acertar e você não acerta, você erra o alvo. Já no grego, a palavra pecado, ela tem a pronúncia de hamartia, que significa um erro moral ou um erro proposital. Então, o termo hamartia, que também dá um sentido do hebraico, mas aqui dá um sentido ainda maior, porque, como diz o pastor Douglas Batista, ele vai dizer que aqui dá um sentido de errar propositalmente. Quando eu erro propositalmente. E nesse sentido, a palavra em si fica muito bem explicada. Por quê? Porque errar deriva de uma coisa que muitas vezes eu não quero fazer. Eu não estou propício a fazer aquilo. Mas a palavra em si diz de uma pessoa que quer fazer uma coisa errada. Está dentro dele fazer essas coisas erradas. Então, é justamente isso. Vamos aí para o segundo ponto, para
para a gente poder falar um pouco mais sobre o que vem à frente. E o segundo ponto fala sobre a universalidade do pecado. Aqui, bem simples mesmo e bem ao ponto. Quando Adão e Eva eles pecaram no jardim do Éden, esse pecado deles lá automaticamente passou também para toda a humanidade. Nesse momento que eu estou falando, eu estou gravando aqui, está chegando para você, não sei que dia que você está assistindo, mas nesse momento está nascendo uma criança. Ela não nasce, preste atenção aqui, ela não nasce já fazendo o mal. Ela não nasce praticando o mal. Ela nasce como uma criança inocente, mas ela já traz no seu corpo a natureza pecaminosa. Com o passar dos anos, passando aí os seus 10 anos, seus 9 anos, 9, 10 anos, essa criança ela já vai ter uma consciência do que é certo e do que é errado. Então agora ele já afloresceu na sua vida, já despertou na sua vida a natureza pecaminosa. A partir desse momento, ele vai cometer os seus pecados em si, conscientemente e cometendo erro porque quer. Eu gosto sempre de falar sobre a natureza do pecado, como uma criança, ela já nasce com essa natureza. Certa vez, vou contar rapidamente aqui, certa vez eu estava em um congresso e sentado do meu lado estava um amigo meu e ele tinha ali, naquela época ele tinha uma criança muito pequenina e essa criança nasceu com deficiência ou necessidades especiais e os olhos daquela criança não estavam abertos. Os olhos dela nessa época estavam fechados, nasceu com os olhos fechados. E uma coisa interessante que aconteceu, eu não falei isso para ele, mas eu gosto de sempre falar quando eu estou falando sobre o pecado em si, sobre a natureza humana em si. Aquela criança que estava sentada do meu lado, eu estava sentado, ele estava no braço do seu pai, e quando ele percebeu, mesmo com os olhos fechados, que ele percebeu que tinha uma pessoa do lado dele, que não era o seu pai, ou que não era a sua mãe, ele começou a chutar o meu braço, sem eu ter feito nada com ele. E ele tendo os seus olhos fechados, por causa daquela deficiência. E aquilo não saiu da minha mente. Quem foi que ensinou para ele? Quem foi que ensinou ele a chutar? Quem foi que ensinou ele a dar uma bicudazinha ali no meu braço? Né? Como dizendo, sai daqui, sai daqui. Né? Quem foi que ensinou? A natureza do ser humano já é dessa forma. Não ensina, não é ensinado. O pecado ele já está na nossa vida. Ele, com o passar do tempo, nós colocamos essa natureza para fora de alguma forma. Então, esse pecado ele é universal. Não existe uma pessoa que não seja pecador. Não existe uma pessoa que não tenha pecado, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. Então, o pecado ele é de uma forma geral. Ele está em toda a humanidade. Terceiro ponto, corrupção total. Aqui, um complemento do segundo ponto, né? O homem com a natureza pecaminosa, ele é atingido em 3 áreas, que é citada aqui pelo pastor Douglas. Ou seja, a área mental, os pensamentos, as intenções, é atingida por causa da natureza pecaminosa, e ele se corrompe, a mente do homem se corrompe. Também na área moral, ou seja, as ações, as práticas do ser humano,
Isso é atingido por causa da corrupção total. O homem se corrompeu, nós recebemos na nossa natureza esta corrupção e colocamos para fora esta corrupção. E a terceira e última área em que o homem ele é corrompido é na área espiritual. Ou seja, o homem por natureza já nasce afastado de Deus justamente pelo pecado adquirido. E aqui é uma explicação do que o salmista ele fala, que em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade eu fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Não quer dizer que ela concebeu no pecado, mas ali está dizendo que quando o salmista nasceu, quando ele foi concebido, ele já veio a este mundo com essa natureza, a natureza pecaminosa. Então, a área mental, a área moral e a área espiritual do homem, ela está corrompida. Somente através do sangue de Jesus Cristo e somente com a atuação do Espírito Santo na vida deste homem é que nós temos como limpar a nossa mente e ter a mente de Cristo. Também através da ação do Espírito Santo nós podemos limpar a moral, as nossas práticas, as nossas ações. Nós demonstramos, somos guiados, nós somos ali levados pelo Espírito Santo a praticar as coisas boas. E também somente pelo Espírito Santo e a atuação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz é que nós podemos também viver uma vida, ter o lado espiritual que era corrompido, agora esse lado espiritual também agora está limpo na presença do Senhor e nos achegarmos cada dia mais como homem espiritual na presença do Senhor. Ter a ligação com o Espírito e estarmos fazendo a vontade do Senhor, compreendendo também a vontade do Senhor. Muito bem, vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, que traz como título as teologias modernas. Como eu falei no início, existem outras teologias, mas aqui o pastor Douglas ele vai citar 3 teologias que são teologias perigosíssimas e que têm, de alguma forma, entrado em algumas igrejas. Primeiramente, tem entrado na Igreja Católica e depois também essas teologias também têm entrado nas igrejas evangélicas. E temos que ter cuidado, ter discernimento, como diz aqui, se o nosso espírito estiver purificado e guiado pelo Espírito Santo, nós vamos detectar que aquilo que está sendo pregado é heresia, são coisas que não condizem e estão tentando mudar a vertente do que é o pecado. E também o sacrifício de Jesus, por causa dessas teologias, o sacrifício de Jesus ele pode ser anulado através disso. Não que o sacrifício de Jesus vai deixar, não vai existir, mas muita gente vai deixar de crer que as prioridades no homem é limpar a sua vida, é se achegar a Deus, é limpar-se do pecado através da ação do Espírito Santo e através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Primeiro ponto, a teologia do pecado social. O que é essa teologia? Essa teologia, ela nasceu, como disse aqui o pastor Douglas, em 1968, na Colômbia, através de um concílio da Igreja Católica. Nessa época, eles se reuniram e depois eles se reuniram em 1979, lá no México, na cidade de Puebla. Primeiro foi em Medellín, na Colômbia, em 1968, e depois no México, na cidade de Puebla, em 1979. Nesse local foi tratado então sobre os pecados sociais. O que são pecados sociais? São pecados no ver deles, né?
São pecados que nós praticamos contra a sociedade. Ou seja, ali, né, é tratado 3 áreas, e eles trataram dessas 3 áreas onde se pratica os pecados sociais, que é na área da pobreza, que é a injustiça social e a desigualdade social. Se nós formos olhar, a grosso modo, se nós formos olhar apenas por cima, isso aqui não tem problema nenhum. A gente tem que realmente combater a pobreza, a gente tem que combater a injustiça social e tem que também combater a desigualdade social. O problema é que, como foi colocado, essas questões aqui, elas são colocadas como pecados a serem combatidos pela igreja, e como foi colocado, coloca-se a redenção em segundo lugar. Por que isso? Porque a própria palavra de Deus, Jesus, certa vez, quando aquela mulher derramou aquele nardo ali, o próprio Judas, aquele traidor, ele falou assim, olha, poderia vender esse nardo aí, esse perfume, e poderia tirar aí dele um dinheiro, uma grande soma para ajudar aos pobres. O que Jesus vai falar é de suma importância e de uma realidade muito grande. Ele vai dizer que os pobres sempre, ou seja, até a volta de Jesus, ou até o estado perfeito e eterno sobre o governo de Jesus Cristo, nós teremos os pobres conosco. Até o estado perfeito e eterno, ou seja, no governo de Deus, no governo do Senhor Jesus Cristo, até ali nós teremos os pobres. Os pobres, o que Jesus está falando naquele texto é que os pobres não vão deixar de existir. Quando se prega aqui dessa forma, esquece-se do real motivo para o que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para os pobres. Jesus morreu na cruz para todos, sem distinção. Agora, é lógico, a igreja aqui, a igreja que é salva, a igreja que é redimida, a igreja que foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, as consequências dessa salvação é ajudar, é diminuir essa pobreza, é diminuir a injustiça e a desigualdade social. O problema aqui é, como disse o pastor Douglas, é a troca de prioridades. Deixa-se de pensar no homem como um pecador e começa-se a olhar para uma outra direção. Deixa-se de olhar o homem, como nós dissemos aqui atrás, o homem que já nasceu pecador, independente se é rico ou se é pobre, e precisa da salvação proposta por Jesus Cristo lá na cruz, deixa-se de olhar para isso e olha-se para problemas sociais. Isso é muito perigoso. E isso também é muito perigoso porque vai derivar o segundo tópico, uma teologia muito perigosa dentro da Igreja Católica, mas que tem vertentes na Igreja Evangélica, que é o segundo ponto, a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Novamente olhando para os pobres, mas não só para os pobres, mas olhando para todas as classes sociais. Agora começa com alguns padres ali dizendo, né, e observamos aqui que isso aconteceu ali pelo padre Gustavo Gutierrez, é um padre peruano, onde ele escreve um livro sobre teologia da libertação. E esse livro ele vai tratar ali sobre a luta das classes para conseguir colocar-se no lugar que Jesus quer que elas estejam. Ou seja, mesmo que seja através de lutas da burguesia contra a pobreza,
o cristão tem por obrigação lutar, levantar-se com essas lutas para poder tomar o seu próprio lugar. Que agora nós observamos também com uma outra pessoa aqui no Brasil, um padre chamado Leonardo Boff, aonde ele vai dizer também do mesmo jeito, pregando da mesma forma, essa luta de classes. E a pregação deles é que a sociedade, a igreja em si, ela entrando por esse caminho, pode disseminar e acabar com a pobreza, através das lutas das classes. Isso é uma doutrina marxista, é uma doutrina de Karl Marx e dos seus seguidores. Antônio Gramsci, principalmente, ele falava muito sobre essa luta de classes. E isso foi colocado através desses padres na Igreja Católica. A própria Igreja Católica, através na época, do cardeal Ratzinger, né, que depois seria o Papa Bento XVI, ele refutou, e a Igreja Católica também condenou a teologia da libertação. É tanto que hoje muitos padres falam contra essa teologia. Mas, ao mesmo tempo, a teologia social que foi falada no primeiro ponto, ela não é combatida, ou seja, ela é disseminada na Igreja Católica. Eu até escrevi um artigo longo, porque estava satanizando Lula, a biografia de Satanás. Eu publiquei, está em vários artigos, foi traduzido tudo quanto é língua. Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia está, ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e as pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. Então ele criava dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, que ficaram 60 anos lá, encontraram o maniqueísmo, dois princípios, bem e mal. E eles tinham anjos e demônios, que Israel não conhecia anjos e demônios. Eles assumiram, como Deus era muito transcendente, nem podiam usar o nome dele, só a sigla, viram o anjo como intermediário. Então, Gabriel, o El é Deus, aquele que traz a mensagem. Rafael, El é Deus, aquele que cura. Então, os anjos entraram como os mediadores. E apareceu o diabo. O que vão fazer com o diabo? Criaram o inferno para botar o diabo. O inferno, lá em Jerusalém, era o grande lixão da cidade. Sei. Onde sempre fumegava, podia chover quando quisesse. Fogo. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. O problema agora também é que através desse ensino da teologia da libertação, as garras disso atingiu também a igreja evangélica através de alguns pastores. E o mais famoso dos segmentos que eles dizem que não são teologia da libertação. Eles dizem que não pregam a teologia da libertação. Mas se você for analisar e buscar, está aí na internet para todos estarem vendo e pesquisando, é a teologia da missão integral. Aonde ali os pastores que estão ali, eles pregam justamente essa luta que a igreja tem que ter pelas classes não alcançadas, pelas classes de pessoas que são marginalizadas pela igreja em si. E com isso, nós podemos observar que um dos pastores que está lá na teologia da missão integral, ele mesmo disse há alguns meses atrás,
alguns meses atrás, ele disse que a igreja, que a Bíblia, melhor dizendo, a Bíblia, ela precisa ser atualizada para uma linguagem que receba os homossexuais. Ou seja, o que está dizendo aí? A Bíblia, ela tem que ser revisada, tirar aqueles textos que atingem algumas pessoas. Depois dessa teologia da missão integral, nós temos também uma outra, que é a teologia da libertação negra. E isso aconteceu nos Estados Unidos, onde muita gente diz que na Bíblia Sagrada os negros são deixados de lado e os negros precisam tomar o seu lugar como participantes também da graça de Deus. Ou seja, uma nova teologia, um novo jeito de ser e um novo jeito também de pregar a salvação. E o que eles querem dizer é que a Bíblia, ela é racista e ela precisa também ser modificada. Coisas terríveis, mas não é dessa forma. A Bíblia não é racista. A Bíblia, ela abarca todo mundo, mas a Bíblia, ela não abarca aquele que está em pecado, seja branco, seja negro, seja quem for. A Bíblia, ela não passa a mão na cabeça daquele que está em pecado. Terceiro ponto é uma outra teologia que o pastor Douglas ele cita aqui, que é o liberalismo teológico. O que é isso aí? O que prega o liberalismo teológico? É a razão que é colocada acima da revelação. E aí, com isso, colocando a razão em primeiro lugar, você começa a duvidar dos sinais, começa a duvidar dos milagres, começam a duvidar de tudo, inclusive da própria salvação. E com isso, como disse o pastor Douglas, entra aqui pelo caminho do inconformismo, do cristicismo. Ou seja, a crítica está em primeiro lugar. E nós observamos em João capítulo 20, versículo 29, a palavra de Jesus Cristo que disse: Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós não precisamos de prova nenhuma. Nós não precisamos colocar a razão em primeiro lugar. Por que isso? Por que aquilo? Não. Nós somos apenas servos. Nós estamos aqui não para fazer pergunta para Deus, mas viver o que Deus quer para a nossa vida. E isso é o que prega, infelizmente, a teologia liberal, que é um problema muito sério. De vez em quando você ouve dizer aí sobre os teólogos liberais. São justamente esses que começam a duvidar das coisas. É lógico, você não vai crer em tudo que está acontecendo, mas você vai provar dentro da palavra de Deus e você vai refutar. Se algo fere a própria palavra de Deus, você não deve aceitar. Mas simplesmente por quê? Porque você começou a pensar sobre o dilúvio aconteceu, sobre Jesus andou mesmo por cima do mar. Será que não foi algo que aconteceu assim, assim? E isso é o que prega o liberalismo teológico. Muito bem, vamos então para o nosso terceiro tópico, que tem como título a normalização do pecado. E é muito difícil quando o pecado ele é colocado como uma norma, ou seja, quando ele é normalizado, quando ele é colocado como algo natural, algo normal, algo que o ser humano ele pode fazer a qualquer momento, não tem problema nenhum, é um problema muito sério. Primeiro ponto, crise ética e moral. E, como sempre, nas lições que o pastor Douglas ele comenta, ele sempre trata da questão da ética e da moral. E o que é ética e o que é moral? E ele explica.
né? E nós podemos colocar aqui em outras palavras, a ética são princípios fundamentais que orientam as ações humanas. São princípios fundamentais, tá? Aquilo que eu posso ou não posso fazer, quando é colocado na minha vida aqui, né, são princípios fundamentais que orientam as minhas ações, isso é ética. Já a moral são conjunto de regras. São conjunto de regras que são aplicadas no nosso cotidiano. Temos aqui um exemplo. Vamos aqui a um exemplo. Fofocar é algo que não se pode fazer. Mas quando eu, sozinho, eu vejo que fofocar é algo ruim e eu não faço, eu estou usando aqui de uma ética para a minha vida. Mas quando eu trabalho em um local aonde não só eu, mas muitos ali começam a colocar aquilo como uma norma ali no meio social, em uma empresa, por exemplo, ali todos começam a pensar, colocar no seu coração que não é certo fofocar e aquilo vira uma norma entre aquelas pessoas, isto é moral. Então a ética em si, ela norteia a ação de uma pessoa em si. E já a moral, ela pode embarcar muitas pessoas quando vira uma norma. E aí é que existe a moral. Ou seja, fofocar para todos ali naquele local é imoral. Ou seja, o contrário de moral. Vamos aí para o segundo ponto, imoralidade sexual. Aqui, quando o pecado ele é normalizado, a imoralidade sexual começa a ser algo natural e normal. E é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma crise, alguns estão dizendo aí, inclusive, que as fronteiras de Sodoma e Gomorra, elas já foram avançadas há muito tempo. Ou seja, nós estamos vivendo uma época pior do que Sodoma e Gomorra. E naquela época, Deus, os pecados de Sodoma e de Gomorra subiram até a presença de Deus. Não pense que os pecados que estão sendo cometidos não estão chegando também, estão cheirando mal nas narinas de Deus. Então, a imoralidade sexual, ela é alastrada. Hoje é uma coisa normal, natural. Temos aí desfiles aí, que tivemos um desfile agora nos Estados Unidos, onde as pessoas ali estavam desfilando e mostrando tudo para as crianças que estavam ali naquele lugar. E infelizmente pais que tiram suas crianças para ir para um local desse querem ensinar o quê? E depois acham ruim o que estava sendo mostrado ali naquele lugar. Então, a imoralidade sexual tem atingido uma proporção muito grande. Por quê? Porque o pecado ele está sendo normalizado na nossa sociedade. E aí é uma crise ética e uma crise moral também. Ninguém sabe mais o que é ética, ninguém mais sabe o que é moral. Ou seja, tudo se é permitido na sociedade que nós estamos vivendo. E terceiro ponto, a dessacralização da vida. E aqui não está falando somente de aborto. Aqui está falando de eutanásia. Aqui está falando de suicídio. Aqui está falando de diversas coisas. Ou seja, até mesmo quando esse culto que se tem ao corpo, quando eu não estou satisfeito com o meu corpo, e eu quero mais, eu quero colocar isso, eu quero aumentar isso, isso tudo também é uma dessacralização da vida humana. As pessoas estão brincando. As pessoas não têm mais medo nenhum, até mesmo de morrer. As pessoas falam assim, olha, você pode morrer com isso. E eles falam, quero colocar no meu corpo.
quero bombar aqui, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e o corpo humano em si está sendo esquecido de lado. O corpo humano, a Bíblia vai dizer, o Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E aí, voltando para aquela questão que eu falei no início, quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, nós detectamos que o nosso corpo é um ambiente santo e deve ser mantido também santo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos então ao final da nossa lição e vamos então para a conclusão do que o pastor Douglas escreveu aqui. Vamos para a conclusão. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica, ou seja, fora da política, sem política, e nem insensível às desigualdades sociais, aquilo que foi falado sobre a questão dos pecados sociais, o mal primário a ser combatido não são essas coisas. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana, quando nós detectamos que nós nascemos pecadores. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Vai acontecer naturalmente, não precisamos desviar o foco. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, o pecado e a morte. Deus abençoe a todos. Encerramos aqui a nossa videoaula da lição de número 2. Que você seja iluminado pelo Espírito Santo para passar para os seus alunos uma excelente aula. Estude bastante, principalmente sobre essas teologias, e Deus vai te usar de uma forma abundante. Me despeço aqui agora, pedindo mais uma vez, se você gostou da aula e quer também dar esse incentivo para o nosso canal, curta, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe também, e Deus vai abençoar de uma forma abundante a sua vida. Nos vemos na próxima videoaula e eu tenho certeza que as aulas serão dessas aqui para ainda melhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula em nome de Jesus.